Glória a Deus. Eu saio da amada igreja com a santa gloriosa paz do Senhor. Amém? Tem glória aí? Diga assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não pode se apagar. Amém? Abra suas Bíblias aí, 2 Crônicas, versículo 12. Aleluia. Essa chama do Espírito Santo de Deus, como você se envolveu nesta noite, neste lugar, ele tem que estar todos os dias sobre a minha, sobre a tua, sobre as nossas vidas. Aonde nós for, nós temos que estar com a chama do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém, igreja? Aleluia. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Livro de 2 Crônicas, 12, versículo 1. Aleluia. E sucedeu que, pois, havendo Roboão confirmado o reino, e havendo fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Tem glória aí? Segunda, ainda no versículo 15. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obedé, e saiu ao encontro de Asa e disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se buscai, acharei, porém se deixar, eles vos deixará. Amém? Então, amada Igreja Santa do Senhor, nós vimos aqui que na vida de Jeroboão, ele era filho, de Salomão. E a Bíblia diz que ele andou no período na presença de Deus, na lei do seu Rabashuriandecantaremanai, do seu avô, Davi. Ele andou no período de 3 anos. E neste período de 3 anos, Jeroboão, ele cresceu. Deus honrou, Deus o abençoou. Ele foi um homem muito próspero. Mas quando ele adquiriu aquela riqueza, Jeroboão, ele abandonou a lei de Israel, e com ele, todo o povo também de Israel abandonou a Deus. Porque o rei se afastou de Deus, foi para os seus preceitos, e ali ele levou aquela nação a toda a se voltar a uma área que não agradava ao Senhor. E a Bíblia diz que nesse período houve uma grande afronta. A Bíblia diz que Deus o afastou também de Jeroboão. E ali houve uma guerra com o rei Sisaque, do rei do Egito. Ele entrou quando viu que Jeroboão estava sem o Deus de Israel. Aí ele disse: agora chegou a minha vez de vencer ele. Porque ele tinha vencido o rei há muitos anos atrás. E o rei estava se preparando para novamente se levantar contra ele. O que eu quero dizer com isso, pastor? Que eu quero dizer hoje, na minha e na tua vida, não é diferente. Que da maneira que Deus nos resgatou lá de fora, que nós estamos perseverando, buscando ao Senhor, e nós largamos as garras de fazer o que era mal, e nós estamos buscando a Deus. Enquanto nós estamos com o Senhor, Ele está conosco. Mas no momento que nós se afastamos de Deus, Ele também vai nos deixar. Porque Deus, Ele não deu uma escolha, nós temos que escolher o que nós queremos. Ele não obriga nós a nada, como assim Ele não obrigou Jeroboão. E a Bíblia diz que o rei, ele confrontou com ele, viu que ele estava sem a proteção do Senhor, e ele ganhou a peleja. E a Bíblia diz que Jeroboão e todos os príncipes de Judá começou
a se humilhar perante Deus. Quando ele viu que ele estava aquecido, que ele estava na pior, aí ele disse assim, só tem uma solução. Se nós ainda queremos sobreviver, nós temos que nos humilhar. E a Bíblia diz que eles entraram em humilhação. E quando eles desceram, pois a Bíblia diz que os exaltados serão humilhados. Foi assim que Jeroboão se sentiu no auge, na mídia. E aí ele disse, agora eu não preciso mais de Deus. Eu vou adorar os deuses, vou fazer tudo que eu sempre quis fazer. Porque a Bíblia diz que ele andou na lei dos seus pais e na lei do seu avô Davi, porque ele era neto de Davi. E a Bíblia diz que quando ele se afastou, o inimigo tragou. Aí o que ele fez? Ele deu uma chance. Deus, ele é misericordioso com a minha e com a tua vida. Ele foi misericordioso ainda com Jeroboão. Jeroboão começou a se humilhar. Ele começou a clamar ao Senhor. Mas aí Deus pegou, perdoou, mas não deixou as consequências. A Bíblia diz que Deus permitiu com que ele fosse escravo, pois ele não queria obedecer à lei de Deus. Deus permitiu com que ele fosse escravo lá do povo do Egito. E eles sofreram muitos tempos ali, até eles, se Deus preparar, o rei, o outro filho de Jeroboão, que era Abias. Abias se levantou como o filho dele, se tornou rei, porque era hierarquia. Quando o rei morre, sempre tem o seu sucessor, filho. E a Bíblia diz, amada Igreja Santa do Senhor, e ali Jeroboão se voltou aos pés do Senhor. E ali Deus o preparou, ele levou, levantou o seu filho. E seu filho levantou uma grande guerra, começou a batalhar, a buscar o Senhor, porque tinha um conhecimento da lei, tinha um conhecimento dos Torá, tinha um conhecimento da palavra do Senhor. E ele sabia que sem Deus ele não poderia sobreviver naquele lugar. E a Bíblia diz que Abias começou a fazer tudo o que era certo na presença do Senhor. E a Bíblia diz que vem Jeroboão, ele era servo de quem? Nós falamos de Jeroboão. Agora nós vamos falar de Jeroboão. Quem era Jeroboão? Ele era servo, de quem, igreja? Ele era servo, de Salomão. E a Bíblia diz, por ter trazido grande desordenamento, grandes confrontos no meio daqueles reis, Deus o permitiu que Jeroboão se levantasse como rei em Israel. E Jeroboão, ele começou a cativar, a levar muitas vidas. A Bíblia diz que ele conseguiu ainda levar 10 tribos junto com ele. E foi para fazer aquilo que não agradava a Deus. Mas Deus ainda tem os seus escolhidos. E quando Jeroboão começou a praticar e resgatou muitas vidas para o mundo, novamente adorando os seus deuses, a Bíblia diz que Abias se levantou com 2 tribos só. E quando ele começou a aclamar o Deus de Israel, as tribos de começou a se voltar junto com ele. E ali começou a se unir. Mas a Bíblia diz que Jeroboão, ele estava tão ele estava tão preparado que ele comandou uma emboscada de 800.000 homens contra o reino de Judá, que era o reinado de Abias. E a Bíblia diz que o reinado de Abias só havia 400 homens de guerra. E para 800 homens de guerra, nós vimos que há uma diferença muito grande. Mas nós vimos também uma coisa, que quando Deus entra para a batalha, meu irmão, Ele não entra para perder, Ele entra para ganhar. E assim Deus está dizendo na tua vida, se vós permanecer em mim, e as minhas palavras permanecer em vós, pedi de tudo o que quiser, vos será aceito. E a Bíblia diz que ali foi na vida de Abias. Abias começou a buscar, a clamar. E Jeroboão começou a fazer o quê? Uma emboscada. Aí ele disse, eu consegui
consegui levantar muitos muito homem de guerra, consegui batalhar muitos reis, consegui derrotar, esse Abias também vou derrotar. Mas ele esqueceu o seguinte, ele sabia o poder de Deus, ele confiou no poder de Satanás, mas a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar perante o Deus, o teu Deus, o nosso Deus, a qual nos deu o fôlego de vida. E a Bíblia diz que Deus não escolhe quantidade, Ele escolhe qualidade, como Ele escolheu nesta noite, para mostrar para você que Ele é fiel, que Ele pode mover e fazer um grande milagre sobre a tua vida. A Bíblia diz ali, amada Igreja Santa do Senhor, que Jeroboão, ele armou uma emboscada, tanto na frente como atrás do povo de Judá. E ele falou, agora eu quero ver se eles vão me escapar. Mas ele esqueceu de uma coisa, que o Todo-Poderoso, ele era Abashurian de Cantaremanai. Quando ele entra na peleja, ele entra para ganhar. E quando eles pensaram que ia acabar com a vida de Abias, Deus o bradou do céu. E a Bíblia diz que 500 homens de Jeroboão foram mortos. Naquela peleja, naquela emboscada que ele achou, que ele ia destruir os 400 mil de Abias, Deus o destruiu, 500 dele. Aí nós vimos aí que Jeroboão ficou com quantos? 300 mil. Então 300 mil não dava para guerrear contra o de Abias, porque de Abias havia 100 mil na frente dele. Que eu quero dizer com isso, quando Satanás preparar emboscada para vir contra a tua vida, Deus tem os seus escolhidos para enviar em teu socorro. E a Bíblia diz, igreja, e sucessivamente, esses reinados, sempre houve uma disputa. E não é diferente hoje em dia, não. Nós vimos aí no mundo que nós encontramos, sempre nós encontramos alguém querendo dar rasteira em alguém. Nós sempre vimos alguém querer crescer na vida do outro. E naquela época era da mesma maneira. A Bíblia diz que Abias, ele fez tudo o que era reto, ganhou aquela peleja de Jeroboão. A Bíblia diz que a vida de Jeroboão, ele foi uma catástrofe, foi uma derrota. E ele não teve mais lá Bashurian de Cantaremanai. E a Bíblia diz que Deus o feriu com uma grande enfermidade. E dali ele nunca mais pôde se levantar. E diga assim, dessa maneira, Deus está agindo esta noite em favor dos teus adversários. A Bíblia diz, amada Igreja Santa do Senhor, que ali na vida de Abias, levantou o rei Asa, filho de Abias. E o rei Asa também começou a reinar e fazer tudo o que era certo perante a presença do Senhor. E a Bíblia diz ali, que quando o rei Asa se levantou como rei, Deus levantou um profeta e falou para ele, ei, se vós permanecer em mim, Asa tem um porém, eu fui com teu pai, fui com teu avô, fui com teu tatararavô, e agora eu quero dizer para ti, para mim ser contigo, tu tem que permanecer na minha lei, tu tem que permanecer me servindo. Às vezes as pessoas dizem, não, filho de peixe, peixinho é, mas não é. Não tem isso, meu irmão. Esse filho de peixinho, peixinho é só no mar mesmo, onde Deus colocou. Mas aqui na terra, meu irmão, se tu não andar nos preceitos de Deus, porque tua mãe é missionária, tu vai ser protegido por causa dela. Ou teu pai é pastor, tu vai ser protegido porque ele é pastor. Anda nos preceitos de Deus, anda na lei do Senhor, para que tu tenha uma vida bem sucedida. Porque a Bíblia diz que a nossa salvação, ela é individual. E cada um de nós temos que batalhar por ela. Aí eu vou ficar em casa porque fulano vai orar por mim e eu vou ser abençoada. Ninguém vai subir e ninguém vai conquistar a bênção dessa maneira. Se você não se prostrar perante o Deus de Israel e começar a clamar e pedir perdão pelos seus pecados, como ali fez Jeroboão, ele fez e se prostrou e pediu a misericórdia de Deus. E Deus se voltou para ele. E olha que o pai dele era quem? Salomão, um homem muito sábio. Olha quem era o avô dele, Davi. Um homem que, Rabashurian de Cantaremanai, que conversava com Deus em hinos.
em hinos, vê o salmo, elas histórias, ela conversa de Davi, conversando com o Senhor. Louvando a Deus. Nós não vemos nenhum momento ali. E Deus não teve na piedade dele, não. Saiu da presença dele, Deus deixou a mercê de Satanás. Não é diferente da minha e da tua vida, não. Como nós damos espaço para o diabo, ele entra e faz ruaça mesmo. Nós vimos que o rei do Egito, ele não mandou distância, ele esperou uma oportunidade. E o diabo está dessa maneira. Ele vê você caminhando. Mas no momento que você dá a oportunidade, uma brecha para ele, ele vai entrar e vai tentar te destruir. E assim Deus falou para o rei Asa: olha, se tu permanecer em mim, e o povo de Judá, eu vou estar convosco. Mas se vós me deixar, eu também vou vos deixar. Então, uma liberdade para mim e para você. Não é fácil ver a Deus. Não, porque todos os dias nós vamos ter alguém para pelejar. Todo dia vai fazer como Davi. Vai amarrar, rabaxuria de cantaremanai. Vai guerrear com o urso. Vai guerrear, enfrentar com o leão. Vai enfrentar um Golias aí na frente. Mas isso vem para que seja edificado o nome do Senhor na tua vida. Nada acontece na tua vida por acaso, não. É para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Deus permitiu aquelas perseguições na vida dele. Foi para que o nome do Senhor venha a ser exaltado. Para que todos aqueles que buscam a Deus venham a ter vitória. Isso está ali escrito no livro de Crônica. Para saber para mim e para você. Que enquanto nós estivemos com o Senhor, Ele está conosco. Mas no momento que nós deixamos Deus, Ele também vai nos deixar. E não adianta você culpar um Antônio, João, ou quem quer que você seja. Não adianta, nós temos que se olhar para nós mesmos e ver onde é que nós estamos falhando. Jeroboão, ele ainda reconheceu que ele precisava se arrepender. E ele ainda viu, Senhor, eu só preciso de um sinal teu. E Deus mostrou para ele, deu as suas vidas de volta. Mas também não tirou a consequência dos atos, do que as suas atitudes fez. É a tua atitude hoje que vai prevalecer o teu futuro amanhã. É aquilo que você faz hoje. Amanhã vai se espelhar para você. E ali Deus estava falando com o rei Asa. Que assim como Deus tinha dado guerra, batalhado, eles tinham batalhado e tinham prevalecido, tinha tido vitória, e Abias andou. E a Bíblia diz que Asa começou a buscar Deus com integridade tão linda, que a mãe dele, ela é idólatra. E ele começou a buscar Deus com tanta sede, que aonde havia Israel, aonde havia naqueles países Judá que eles guerreavam e ele tomava a guerra, eles ganhavam a guerra, ele destruía todos os ídolos. E ali ele viu que havia muitas, e ali quanto mais ele guerreava e ganhava, mais guerra se levantava. E ali ele teve que chegar para a mãe dele, que era uma idólatra, e ele chegou para ela e disse: a senhora escolhe, ou os seus postos de ídolo, ou a senhora sai. E ele mandou ela embora. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Mateus que aquele que não deixar pai e mãe, por amor do nome dele, não é digno dele. E às vezes você está servindo a Deus, não a Deus. Há uma diferença. Porque você está servindo a Deus, mas no mesmo instante está se prostrando às adversidades de Satanás. Você está se prostrando aos seus problemas. Você está botando muita barreira para vir para a casa do Senhor. Você está dizendo: não vou hoje porque eu estou doente. Eu não vou hoje porque eu estou com a dor de cabeça. Eu não vou hoje porque eu tenho um trabalho. Então tu está servindo a Deus, ou Deus do teu trabalho, ou Deus da tua enfermidade. Que tipo de Deus que nós estamos servindo hoje em dia? Porque nós vimos hoje em dia o povo botando desculpa para tudo. Deus também está dando desculpa para nós também, que no momento que nós nos colocamos, Ele em segundo plano.
Se vós permanecer em mim, permanecer em vós. Se vós me deixar, eu também vos deixarei. E quantas vezes nós estamos se dobrando perante os problemas, a adversidade, as lutas que estão vindo. Porque Satanás está procurando uma brechinha. Aí você não fecha. Aí o que acontece? Ele vem e tenta te sugar. Tira tuas. Em primeiro lugar, ele bota um desânimo. Segundo, ele começa uma enfermidade. Terceiro, ele manda alguém na tua porta. Ele vai sempre mandar alguém. Para quê, pastora? Para poder tirar você da meta de buscar Deus. Se Isaac, ele fez isso. Para ele destruir Jeroboão, ele procurou brecha. Porque ele viu que ele não estava servindo a Deus. E quantas vezes você tem deixado de consagrar a tua vida? Quantas vezes você tem deixado de buscar Deus pela mínima coisa? Quantas vezes você tem largado a casa do Senhor por nada? Que tipo de Deus nós estamos servindo? E eu vejo gente aí só botando Deus na parede. Se o Senhor não me der isso, se o Senhor não fizer isso por mim, o Senhor não é Deus. O Senhor não está comigo, Ele está conosco enquanto nós estivermos com Ele.